E aí, pessoal, tudo bem? Vim aqui trazer uma super novidade que acabou de chegar e contar um pouquinho de como funciona esse jogo de humor ácido que é inspirado nas tirinhas da Cyanide and Happiness, que é o Trial by Trolley. Esse jogo que tá aqui, vocês já devem conhecer essa tirinha. Vocês devem conhecer talvez pelo 9gag ou pela internet aí, eu acho que foi o início dos memes, né? Então, ele é um jogo muito legal para se jogar de galera. Esse jogo é para 3 a 13 jogadores. E ele é um jogo de escolhas difíceis. Vocês vão ter um trilho no centro da mesa com uma bifurcação. E nesse jogo, cada rodada, um dos jogadores assume o papel do Bento Bondinho, que é o condutor do bonde. Então, o Bento Bondinho, a cada rodada, vai ser representado por um dos jogadores que estão ali na mesa. E aí, ele vai ter que escolher por qual trilho que ele vai seguir. Vocês se dividirão em 2 grupos no início do jogo, mas esses grupos vão mudando ao longo das rodadas, e daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Esse é um jogo que contém muitas cartas, então a rejogabilidade dele é muito legal. Então vocês têm cartas de inocentes, culpados e modificadores. Nas cartas de inocente, por exemplo, vocês podem encontrar o Keanu Reeves, um heróico alienígena viajante do tempo que quer levar você para uma aventura épica, o último abacateiro do mundo e até mesmo a Hebe Camargo. E assim se parece o deck de pessoas inocentes. E aí você também tem um deck gigantesco de cartas que são os de pessoas culpadas. Nele você pode encontrar pessoas muito malvadas ou até mesmo aquelas que te irritam um pouquinho. Então você pode encontrar a pessoa que inventou os anúncios pop-up, um lagarto gigante a caminho de atacar uma grande cidade, o único crítico de cinema que deu uma nota ruim para Toy Story 3, ou até mesmo o Cthulhu. Então vocês têm 2 cenas muito diferentes dos personagens para colocar nos trilhos para o Bento Bondinho decidir por qual ele vai seguir e, consequentemente, quais são as pessoas ou personagens que ele vai matar. E para piorar, vocês podem colocar modificadores. São essas cartas que dão características a mais para aqueles personagens que já estão no trilho. E eu vou explicar rapidinho como se joga Trial by Trolley. Como eu falei, vocês vão se dividir em 2 grupos diferentes e um dos jogadores vai ser o Bento Bondinho. A cada rodada, um jogador diferente vai assumir esse papel. Então não se preocupe, você vai chegar nesse momento de tomar uma decisão super difícil. Cada grupo vai ser responsável por um dos trilhos da bifurcação. E aí, para começar o jogo, vocês vão pegar uma carta de inocente aleatória do baralho e colocar sob o trilho de vocês. Os participantes deverão comprar cartas de inocentes, de culpados e modificadores. Cada pessoa vai ser responsável por comprar um tipo de carta. Depois disso, cada grupo, com as cartas que comprou lá no início do jogo, vai decidir qual carta de inocente da mão vai jogar no seu próprio trilho para dificultar a decisão do Bento Bondinho. Depois disso, é a vez de jogar as cartas de culpado. Acontece de uma maneira diferente, porque vocês não vão jogar no seu trilho, vocês vão jogar no trilho do grupo que está disputando com vocês. Então vocês vão dar uma razão a mais para o Bento Bondinho seguir aquela direção e não escolher o trilho de vocês. Então depois de jogar as cartas de inocente e as cartas de culpado, é hora de colocar o modificador, que são aquelas cartas que acrescentam uma razão a mais, seja para o Bento Bondinho não passar naquele trilho ou para ele escolher seguir aquele trilho. E o modificador, ele não tem restrição. Vocês podem jogar tanto no trilho de vocês quanto no trilho do oponente. Depois de todas as cartas estarem na mesa, antes do Bento Bondinho tomar sua decisão, é hora do seu grupo defender o seu trilho. Então cada grupo vai ter que defender o porquê que o Bento Bondinho não pode por nada passar no trilho do seu grupo. Então é hora de usar todas as suas técnicas de convencimento. Se o Bento Bondinho escolher seguir pelo trilho de baixo, todas as pessoas do grupo daquele trilho vão ganhar uma ficha de morte. E depois disso, o próximo jogador assume o papel do Bento Bondinho e começa tudo de novo. E aí o grupo vai mudando, ele não permanece o mesmo. O jogo acaba quando todos os jogadores tiverem assumido pelo menos uma vez
o papel do Bento Bondinho. E aí vence o jogador que tiver menos fichas de morte. Então esse, galera, é o Trial by Trolley. Esse jogo aqui que parece super compacto, ó, mas que garante muitas horas de diversão. Ele tem muitas cartas, então a rejogabilidade dele é incrível. Então não perde, o link tá na descrição e garanta o seu.